depende muito. Vou te dar um exemplo simples, a maconha. Né? As pessoas falam já a maconha virou remédio, a maconha virou terapêutica e tal. Assim. Tem derivados da maconha, o canabidiol, por exemplo, CBD, que são super terapêuticos para a medicina, ainda está tateando ainda sobre isso. Mas quando você pega, por exemplo, um estudo populacional, teve um na Dinamarca grande e, se eu não me engano, outro na Suécia, que você compara grupos com milhares de jovens que usam maconha e grupos que não usam, você vê que há uma incidência maior de psicose, de esquizofrenia em jovens que usam maconha do que o grupo que não usa maconha. Todo mundo vai usar maconha vai ter psicose? Não. Mas aqueles grupos predispostos ao uso da substância, ele aumenta o risco de uma doença psiquiátrica. Ou seja, a maconha in natura, para muita gente, ela vai ser um fator de risco. Um derivado da maconha, para muita gente, pode ser uma solução terapêutica. Então, dependendo dessa ótica, você pode dizer que algumas coisas são boas e algumas coisas são ruins. Agora, você tem substâncias, por exemplo, nos Estados Unidos, aí onde você está morando. O maior problema dos Estados Unidos hoje não é cocaína, não é maconha. Sim. Você sabe o que é? Opioide. Entendeu? É uma epidemia. Oi? Uma epidemia. É uma epidemia. O governo, o FDA, a agência reguladora, elegeu como o maior problema de saúde pública nos Estados Unidos hoje, cara. Artistas, uma galera morre com o uso de analgésico, com derivados aí de morfina, e tem uma penca aí pro cara comprar, né, cara? Então, assim, numa substância dessa, você não pode nem falar em possibilidade alguma de uso, porque assim, o negócio mata e mata pra caramba, né? E você tem aí os médicos que vendem, né, cara? Assim, né? O negócio é brutal aí. Então, dependendo da substância que você está falando, não tem como falar. Agora, eu sou contra porque é uma posição particular minha. Eu acho que você facilitar o acesso, você aumenta consumo. Não vamos discutir aqui questões do tráfico, é uma questão social que eu não tenho dados assim, suficientes. Mas quando você pensa no âmbito da psiquiatria, você vê muito mais efeito deletério nessas pessoas do que soluções. Assim. Então, eu falo que é um caminho meio perigoso, né, cara? É meio perigoso e tudo. Cara, você acha que os males seriam maiores do que os benefícios? Eu acho que seriam maiores. Entendi. Eu acho que seriam maiores, assim. Tem países até revendo essa política de frouxidão em relação a cannabis, até por esses dados de psiquiatria que eles estão crescendo muito, está saindo muito estudo que a gente chama multicêntrico, estudos assim bem feitos, que eles vêm mostrando que a cannabis não é essa coisa tão inofensiva quanto coloca, que isso tem que ser mais bem estudado, sabe? Eu falo que quem gosta tem um viés, né? Sempre quem gosta tem um viés, ele lê aquilo que satisfaz aquilo que ele acredita. Se eu sou de esquerda, eu vou ler aquilo que é de esquerda. Se eu sou de direita, eu vou ler os autores de direita, né? Mas quando você vai para o campo da ciência, os dados eles mostram um aumento de risco. Então, são um pouco meio pé atrás, e a maioria dos psiquiatras são, sabe? Vai falar alguma coisa? Porque a gente vê a coisa no dia a dia, né? É osso. Eu estava... Coincidência, hoje eu estava conversando com o meu cunhado a história de qual a diferença entre a história do álcool, que é socialmente aceita, da maconha, que está por aí esse caminho. Aí ele começou a fazer umas perguntas, eu falei, deixa eu pesquisar aqui. Quando que foi criada a cerveja? Quando foi criado o vinho? Aí a cerveja, o Wikipedia fala que é 4.000 anos. O vinho, 5.000 anos. E que a maconha é uma planta oriunda do Afeganistão e que atravessou o mundo. Existe toda uma estrutura social no mundo para a recuperação de alcoólatras, que é exatamente entre aspas, que eu falo assim, é uma substância que te tira do lugar comum socialmente aceita, né? O álcool.
Aí você começa a ver a história dos índios. Qualquer tribo indígena tem o seu alucinógeno, né? Eu que sou músico, a gente, né, tem meio artístico, tem mais liberdade para experimentar as coisas. A gente vê muita coisa. A minha pergunta em termos de psiquiatria, psicologia, qual é a necessidade do ser humano de sair do seu autocontrole para consumir alguma coisa? Porque isso é uma coisa que está na história aí, vamos falar aí, 3.000 anos, 4.000 anos. Mas olha só, se você pensar bem, tem diferenças aí. Quando você coloca essas substâncias dentro de um ritual controlado, de um saber, de um sábio, de um místico, de um pajé e tudo, você tem toda ali uma estrutura cercadinha, né? Agora, quando você pulveriza essa experiência para uma sociedade como um todo, que não tem esse aparato cultural que você está colocando, toda essa construção que ela vem do ancestral e tal, você cria uma bagunça, né? Você não tem ali um cerco social, né? É igual o álcool, né? Você vai numa cultura que sabe beber, o alemão, né? Eu brinco que o alemão sabe beber, né? Assim, os caras são super disciplinados, super respeitosos a leis e bebem muito, porque isso foi criado uma cultura em relação ao álcool que nós não temos, por exemplo, no Brasil, né? Que é uma cultura totalmente de glamorização do álcool e tal. Agora, o que eu vejo, assim, pode reparar uma coisa, que tudo isso, eu acho, é uma opinião pessoal também, que é uma necessidade do ser humano de transcender. Você pode reparar que, em geral, isso está muito conectado a questões da própria espiritualidade, da viagem cósmica, ou seja lá o que você quiser chamar e tal. Tem uma necessidade que, para mim, ela é mais do que ter a experiência, a sensação física, é uma necessidade de transcender, de se conectar com uma coisa superior e tudo. Para mim, isso é uma busca do sagrado. Eu acho que está muito sempre associado o uso da substância nessas culturas e tudo, sempre dentro de um ritual, de alguma coisa. Você vê muito pouco essa associação, por exemplo, no índio e tudo, desconectado da divindade ou de alguma coisa assim que eles queriam fazer, sabe? Então, para mim, é uma questão de uma necessidade de sair da matéria, né, cara? De humanizar mesmo, de sair daquilo que a gente chama que é carne, né? Que é o que a gente pode colocar no mundo moderno, né? Que eu estava voltando, que é o cara ele não faz um ritual místico, mas ele vai lá no show, vai lá no céu, mas para entreter, para fazer a loucura dele. Para transcender, né? Você vê que às vezes, cara, dependendo assim do ambiente, o cara entra num transe ali durante a música, né? Assim, não sei se vocês já viram isso, assim, né? O cara entra numa batida ali que parece que ele tá meio, né? Aquilo ali vira um culto, né? Assim, já de certa forma vira um culto e tal. E aí, assim, tem estilos musicais e tal, que os caras até exploram isso, né? Assim, né?